Olá, queridos, tudo bem? Neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de Números, capítulo de número 27, que vai falar a respeito de um homem chamado Zelofeade. Quem foi Zelofeade? Esse homem era da descendência de Manassés, da descendência de José. E você sabe que quando chegou a hora de serem repartidos, divididos as terras para as tribos, de Israel. Só que nesse caso desse homem foi um caso um pouquinho diferente, um caso atípico, porque ele teve apenas 5 mulheres, e eram 5 mulheres, mas numa época que os direitos das mulheres não eram os mesmos dos direitos dos homens. Era uma época um pouquinho mais complicada, né? Mas essas 5 mulheres não se conformaram com uma situação. Elas não se conformaram em perder aquilo que era um direito delas. Elas não se conformaram em ficar sem a herança que o seu pai tinha para elas. E sabe, nós temos que primeiro parar e analisar quem é o nosso pai. Quem é que você tem chamado de pai? Sim, Deus é o nosso Deus, mas também é o nosso pai. E nós temos uma herança que foi conquistada, uma herança que foi paga com um alto e um bom preço, que foi o sangue precioso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio aqui nessa terra, ele se entregou por amor de cada um de nós. E a própria palavra de Deus diz no livro de Isaías, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus passou por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, para que hoje eu e você viéssemos tomar posse das bênçãos, das promessas do Senhor. Não estou falando que nós não temos luta, não passamos por dificuldade. Sim, enfrentamos. O próprio Senhor Jesus falou, no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Sabe, mas me chama a atenção, no caso dessas 5 mulheres, o que me chama a atenção foi que elas não se conformaram com a situação. Eu creio que também algo que Deus quer falar aos nossos corações é: não se conforme com a situação. Se às vezes você está passando por um momento difícil, se às vezes você está passando por um momento de luta, de dificuldade, de adversidade, vá para a palavra do Senhor Deus. Analise as escrituras e veja o que Deus fala a respeito dessa situação que você tem passado. Você é filha de um bom pai. Você é filha de um Deus vivo. Você é filha de um Deus todo-poderoso. Se você reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida para Ele, então você tem direitos. Assim como também temos deveres, que é guardar os mandamentos, os estatutos, mas nós também temos direitos. Nós também temos uma herança que foi paga com alto preço. Faça igual aquelas 5 mulheres. Aquelas 5 mulheres chegaram diante de Moisés e falou: nosso pai é morto, mas não é digno, não é certo que nós venhamos ali perder aquilo que é nosso por direito. A palavra do Senhor Deus diz assim, no versículo 4, por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre irmãos de nosso pai. 5 mulheres. Numa época muito complicada, chegaram diante de Moisés, uma grande autoridade, e falaram, tiveram voz. Mas foi tão lindo que Moisés levou a causa delas para diante de Deus. E Deus falou, é justo o que elas estão falando. Dê a herança para elas. Eu creio que é o que Deus também quer fazer com cada uma de nós. Eu creio que é o que Deus também, Ele quer fazer conosco. Ele quer nos dar, sim, a herança. Ele quer nos dar, sim, aquilo que é nosso por direito. Sabe, levante sua cabeça. Então, assim, tome posse daquilo que Deus tem para você. Não se conforme. Não se conforme com, muitas vezes, tanto sofrimento, tanta luta. Uma situação que você está presa. Não. Tome posse daquilo que é seu. Fique com aquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito. Essa era a palavra que eu tinha. Sabe, uma palavra simples, mas algo que Deus falou no meu coração. Para que nós venhamos agir como essas mulheres agiram.
para que nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz por amor de cada uma de nós, para que nós venhamos assumir a nossa posição, o nosso papel no mundo espiritual, de guerrear espiritualmente, de lutar verdadeiramente contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, de assumirmos a nossa posição no mundo espiritual e de não aceitarmos que o inimigo faça festa, que o inimigo venha dançar ali na nossa casa, na nossa família, mas que ele venha reconhecer que nós somos mulheres de Deus, que assumimos a nossa posição e que não aceitamos que o mal se venha muitas vezes prevalecer sobre a nossa vida, pois somos filhas de um Deus vivo e de um Deus todo-poderoso. Que Deus abençoe e fiquem todas na bênção, na santa paz de Deus.